Olá, aqui é o Ivan Meisner, fundador do BNI, e é um grande prazer falar a vocês no seu evento. Muito obrigado pelo convite. Hoje eu falarei sobre o Infinite Giving, os 7 princípios do Giver's Gain. E esse é um dos meus livros mais recentes. Eu escrevi com Julian Lewis e Greg Davis. Foi muito divertido escrevê-lo e o mais importante é que ele foca em algo realmente relevante ao BNI. Esse é o nosso valor fundamental, nossa filosofia da organização Givers Gain. Por isso, chamamos o livro de Infinite Giving, porque a verdade é que Givers Gain mas os 7 princípios, os quais falamos no livro, é o que significa Infinite Giving, doar-se infinitamente. E esses 7 princípios são: eles estão na sua essência, doe sem expectativas, doe mais do que esperado, doe aquilo que você pode pagar. Está tudo bem em ganhar, mantenha-se humilde e o efeito da gratidão. Giver's Gain, mas estes 7 princípios equivalem ao Infinite Giving. Então vamos falar sobre esses 7 princípios. E o primeiro é: eles estão na sua essência? Isso faz uma referência a um livro que eu escrevi que você já deve ter ouvido falar sobre ele, Quem Está na Sua Sala. E quem está na sua sala basicamente diz: imagine que você vive em um quarto, uma sala, a sua vida toda em apenas um cômodo e aquele cômodo tem apenas uma porta de entrada apenas. Onde assim as pessoas que entram na sua vida estarão lá para sempre. Você não pode mais tirá-las. E todo o conceito deste livro é realmente que a qualidade de vida depende das pessoas que particularmente estão próximas a você, que estão na sua essência, que você trabalha regularmente, seus companheiros, membros do BNI, as pessoas que você vê todas as semanas. Essas são as pessoas que estão na sua essência. Portanto, é importante ser seletivo quanto à qualidade das pessoas que você leva para a sua sala, para a sua vida. Você deseja profissionais de negócios de alta qualidade que estejam prontos para ajudá-los, ajudar ao próximo, e é realmente o princípio mais importante na construção de uma vida incrível. É a qualidade das pessoas que estão na sua vida. E esse é o princípio do Infinite Giving. Veja, as pessoas que estão em nossas vidas definitivamente determinam a qualidade de nossas vidas. E isso significa que a vida é sobre discernimento. Às vezes, esse discernimento inclui em avaliar as pessoas que entram em sua vida e como elas impactam o seu ambiente pessoal e profissional. Essa é uma das razões pelas quais criamos o Comitê de Afiliação no BNI. Queríamos assegurar a qualidade das pessoas que entram e a qualidade das pessoas que são mantidas em uma equipe. Agora, Infinite Giving não significa que você deve se tornar um Infinite Victim, uma vítima eterna. Às vezes, você sabe, pessoas me procuram dizendo que estão contribuindo, mas não são correspondidas. Portanto, é muito importante reconhecer que contribuir não significa que você deve se tornar uma vítima. É aqui onde o discernimento entra em jogo. Se você se sente que você está contribuindo, mas de certa forma ainda se sente uma vítima, porque as pessoas estão apenas recebendo, então você precisa ter um maior discernimento sobre com quem você está se relacionando. É importante avaliar as pessoas que estão tentando entrar em sua sala, ou se lá já estão, para avaliar se as pessoas estão tentando se aproximar apenas para manter-se na sua essência. E falamos sobre isso no livro, como lidar com as pessoas a quem você contribui e não retribuem isso a você de volta, e como lidar com isso como indivíduos. É uma seção muito importante do nosso livro. Giver's Gain procura imaginar um mundo onde a diversidade é uma força, onde todos podem criar o sucesso. Se Giver's Gain é uma filosofia que diz: se eu contribuir a você, então você estará motivado a retribuir a mim ou às pessoas que fazem parte da comunidade do Giver's Gain, se um número suficiente de pessoas fizer isso dentro dos limites dos 7 princípios do Giver's Gain, as comunidades ao redor do mundo serão um lugar melhor. Certamente, as equipes do BNI ao redor do mundo serão um lugar melhor. O segundo princípio de Infinite Giving é contribuir sem expectativas. Doe sem expectativas.
Portanto, um presente não será um presente se esperamos algo em troca. O segundo princípio é muito simples. Quando damos algo, devemos fazer sem a expectativa de um retorno direto. Não é verdade que existe uma grande diferença entre uma estratégia de relacionamento recíproco a longo prazo e uma estratégia transacional apenas fazer para receber? Para isso, o Giver's Gain funciona melhor quando não há expectativa de transação. E os 7 princípios, quando são seguidos adequadamente, são seguidos corretamente, permitem que o mundo do Giver's Gain crie uma comunidade no BNI que sustente o mundo do Infinite Giving. O verdadeiro Giver's Gain é uma intenção, não uma expectativa. Aqueles que estão comprometidos com o processo sabem que estão ganhando cada vez que se reúnem, em cada papel de liderança que ocupam, cada vez que encorajam alguém a manter o curso, o seu negócio estará crescendo, a sua influência estará se expandindo e os seus resultados serão dignos de serem replicados. Também é importante lembrar que o Giver's Gain é um padrão que deve ser aplicado em si mesmo, não algo que deve ser aplicado nos outros. É um padrão que deve ser aplicado no seu próprio comportamento. Eu tenho visto isso repetidas vezes ao longo dos anos, frequentemente as pessoas apontando, falando: olha, ele não tem uma atitude Giver's Gain, mas muitas vezes são essas pessoas que não têm essa atitude Giver's Gain. É um padrão que você deve aplicar constantemente em si mesmo. Princípio número 3. Dê mais do que o esperado, dê mais do que se espera de você. Vou contar a vocês uma história, uma ótima história que foi compartilhada pelos meus coautores do livro, e é sobre uma carta que a Lily Robinson, não sei se você consegue ler na tela, mas eu vou ler para você. Lily Robinson escreveu para o supermercado Sainsbury e diz: caro Sainsbury, não tenho ideia porque há tantos S's, B's e Y's nisso, mas é isso. E ela disse: por que o pão do tigre é chamado de o pão do tigre? Deveria se chamar o pão da girafa. Com amor, de Lily Robinson, 3 anos e meio. E essa é a assinatura da Lily, e quem lá sabe o que são esses desenhos, mas essa é a carta da Lily. Bem, e o que foi mais incrível foi que o Sainsbury realmente respondeu, e esta é a carta de resposta do Sainsbury dizendo: querida Lily, muito obrigado pela sua carta. Eu acho que renomear o pão do tigre para o pão da girafa é uma ideia brilhante. Parecem-se muito mais com as manchas de uma girafa do que com as listras de um tigre, não é mesmo? Chama-se o pão do tigre porque o primeiro padeiro que o fez há muito tempo atrás achou que pareciam-se com as listras de um tigre. Talvez ele tenha sido um pouco bobo. Gostei muito de ler a sua carta, então eu pensei em enviar-lhe um presentinho. Coloquei um vale-presente de 3 libras para que você peça ao papai ou à mamãe para levá-la ao Sainsbury, onde você poderá comprar o seu próprio pão do tigre e talvez, se eles deixarem, alguns doces também. Peça a um adulto para esperar 48 horas antes de utilizar o cartão e estou feliz que você tenha nos escrito e espero que você goste de gastar o seu cartão. Vejo você na nossa loja atenciosamente. Chris King, 27 anos e 1/3. Eu simplesmente amo essa carta e sei que a mãe da Lily também. Ela ficou tão impressionada com a calorosa resposta que postou as 2 cartas em seu blog, junto com sua gratidão pelos esforços demonstrados por uma grande empresa em responder a uma menininha de apenas 3 anos. Em pouco tempo, a troca de ideias entre Lily e Chris se tornou viral e uma campanha com mais de 1000 comentários foi iniciada para pressionar o Sainsbury a mudar o nome oficial do pão do tigre para o pão da girafa. Agora, aproveitando a oportunidade única de reforçar que o cliente sempre tem razão, a liderança do Sainsbury aprovou a mudança oficial do nome do produto na prateleira para o pão da girafa. Graças a uma sugestão inteligente de uma de nossas clientes, mudamos o nome do nosso pão do tigre para o pão da girafa. Não se preocupe, a receita não mudou, o pão continua com o mesmo sabor e a mesma qualidade.
Existem muitas maneiras de superar as expectativas e este é apenas um exemplo que nos dá uma grande ideia de alguns dos tipos de coisas que podemos fazer para superar as expectativas. E eu vejo isso no BNI com muita frequência quando nos reunimos semanalmente, seja através de uma sala do Zoom ou pessoalmente sentados em uma mesa de uma equipe. O que queremos é superar expectativas. É isso que eu vejo acontecer com muita frequência no BNI. A verdade é que isso exige apenas um pouco de tempo e esforço para nos diferenciarmos dos demais, e é isso que queremos dizer quando falamos sobre doar mais do que o esperado. O próximo princípio é doar aquilo que você pode pagar. Agora, eu sei que isso pode soar um pouco contraditório, uma vez que você sabe, doar mais do que esperado, mas doar aquilo que você pode pagar e doar mais do que esperado e doar aquilo que você pode pagar não querem dizer a mesma coisa. Isso faz parte da aplicação do discernimento às suas ações. Dê mais do que esperado, mas nunca exceda aquilo que você pode pagar. Faça um respeitando o outro. Tenho uma boa amiga, a Lisa Nichols, que compartilhou isso comigo há alguns anos atrás, onde ela disse: sempre dê aquilo que estiver no seu pires, não o que está na sua xícara, pois conforme você se torna mais bem-sucedido, o seu sucesso transborda, e dê gratuitamente aquilo que estiver no seu pires. E isso realmente fez sentido para mim porque eu experimentei isso pessoalmente. Eu sempre acreditei em retribuir as comunidades locais onde eu servi. E quando eu era muito mais jovem, eu não tinha dinheiro para doar, então eu doei o meu tempo. Eu era o irmão mais velho de uma organização Big Brothers e Big Sisters, e mais tarde entrei para o conselho de uma pequena organização sem fins lucrativos. E essa organização cresceu e cresceu, e eu fui capaz, à medida que o meu negócio se tornava mais bem sucedido, de doar tempo e doar dinheiro. E depois eu estava no conselho de uma universidade e outra organização, e você sabe, o meu sucesso transbordou para o meu pires, transbordou a xícara, e eu consegui doar os dois, tempo e dinheiro. E eu acho que esse é um conceito brilhante, e à medida que a sua xícara transborda, dê livremente o que estiver no seu pires. O próximo princípio, o princípio número 5, é que está tudo bem, está ok em ganhar. É normal ganhar. Você sabe, o Giver's Gain é composto de duas palavras e receber faz parte dessa filosofia. Com o Giver's Gain, todos nós temos o direito de dar e ganhar a confiança. Para sermos vulneráveis, é necessário construir a confiança de uma equipe ou de um grupo. Não há problema em pedir o que você precisa. Quando você construiu um relacionamento significativo, ganhou o direito de pedir. Alguém compartilhou uma história comigo há alguns anos atrás sobre uma mulher que realmente estava passando por dificuldades no seu negócio, e em uma reunião 1 a 1 entre ela e esse membro do BNI, lembro que ela compartilhou que estava realmente preocupada em ter que fechar o seu negócio em cerca de um mês. E ele disse: você precisa compartilhar isso com a sua equipe, com a nossa equipe. Você precisa deixar com que elas saibam o que está acontecendo. E ela disse: eu não me sinto confortável em trazer isso à tona. E ele disse: você se importa se eu disser algo em seu nome? E ela disse: realmente você estaria disposto a fazer isso por mim? E ele disse: sim. E na próxima reunião, ele se levantou. Essa reunião estava acontecendo presencialmente. E ele então compartilhou aquela história com os demais membros. Claro, ele disse que ela tinha dado a permissão para que ele compartilhasse. E o que há de mais incrível sobre essa história é que toda a equipe se envolveu emocionalmente em ajudá-la. Ficaram do lado dela, pois você sabe, às vezes as pessoas passam referência, mas não se colocam no papel da pessoa, e nesse momento eles realmente saíram à sua ajuda para encontrar referências, e no final do mês ela tinha recebido referências para os próximos meses, e nos próximos meses ela continuou a obter referências, e essa equipe realmente salvou o seu negócio.
Quando você constrói um relacionamento significativo, você ganha o direito de pedir. O que está errado é se você não construir um relacionamento e pedir. É disso que se trata o capital social. Capital social, você precisa investir em relacionamentos. E quando você investe nesses relacionamentos, você definitivamente conquistou o direito de pedir. O princípio número 6 é mantenha-se humilde. É muito importante no Infinite Giving manter-se humilde. Veja, eu acredito que as pessoas humildes não pensam menos de si mesmas, elas apenas pensam menos em si mesmas. O ego de uma pessoa humilde não entra na sala antes dela. Eles são acessíveis, o que significa que são amigáveis, fáceis de conversar. Eles ouvem e fazem as perguntas certas durante a conversa. Eles mantêm o contato visual em uma conversa e permanecem envolvidos nessa discussão. Eles mostram o interesse genuíno. Eles se sentem confortáveis em fazer com que as pessoas se sintam à vontade em agradecer quando apropriado. Pessoas humildes tendem a ter uma mentalidade da abundância e tendem a se concentrar em soluções, ao invés de simplesmente ficarem reclamando dos problemas. Eles estão cientes da situação, eles têm uma inteligência emocional forte, eles não são egocêntricos e o mais importante, eles regularmente praticam o Giver's Gain. Eles encaram a vida com uma certa dose de altruísmo e se esforçam em fazer a diferença junto às outras pessoas. Tenho visto isso em muitas pessoas de sucesso. Já vi algumas pessoas de sucesso que não são muito humildes, mas já vi muitas que são assim e realmente me surpreendeu como muitas pessoas de sucesso podem ser humildes. Eu conheci Richard Branson, o fundador da Virgin Company, Virgin Atlantic, Virgin Cruises, Virgin Hotels, Virgin Galactic, Virgin tudo. E eu estou aqui para lhe dizer, ele é uma das pessoas mais humildes que eu já conheci. Ele é absolutamente capaz de falar com as pessoas em todos os níveis de uma organização. Eu vi uma vez iniciar uma conversa com um colaborador em uma de suas ilhas, onde estávamos, e essa pessoa estava trabalhando duro em derrubar uma parede com uma marreta, e ele se aproximou e disse: "Eu sei que é um trabalho muito difícil, mas quero dizer por que o seu trabalho é tão importante." Então ele descreveu a este homem por que o projeto era tão importante para os seus planos, para os planos daquela parte da ilha e que nada daquilo poderia acontecer até que aquela estrutura, aquele andar tivesse sido derrubado. E ele disse a ele o quanto apreciava o seu trabalho e agradeceu pelo trabalho árduo que ele estava fazendo. Agora, imagine, Branson é um bilionário, ele não precisava gastar alguns minutos do seu tempo com um funcionário que provavelmente estava recebendo uma versão caribenha do salário mínimo, mas ele foi ali explicar o porquê o seu trabalho era tão importante. Ele literalmente parou o que estava fazendo e direcionou a sua atenção para fazer aquela pessoa se sentir melhor pelo trabalho que ela estava fazendo. E para mim, esse é um dos grandes exemplos em mostrar humildade. E com certeza, isso foi para mim um Infinite Giving. Princípio número 7 é o efeito gratidão. O efeito gratidão. Eu amo esse conceito. Gratidão não é psicologia da nova era, é ciência. Gratidão é ciência. A Harvard Medical School relatou recentemente que vários estudos mostraram que as pessoas que expressam gratidão são mais otimistas e se sentem melhor consigo mesmas. A Fundação Templeton conduziu estudos que mostraram que uma atitude de gratidão pode realmente ter um efeito positivo e duradouro no cérebro. Um artigo publicado pelo Yale Center para Inteligência Emocional concluiu que expressar gratidão completa um sentimento de conexão com os outros. Algo que considero muito importante em uma organização como o BNI.
Até mesmo os neurocientistas afirmam que a gratidão é eficaz. Paul Zak, professor da Claremont Graduate University, afirma que a neurociência realmente mostra que o reconhecimento tem o maior efeito sobre a confiança, especialmente quando é tangível, inesperada, pessoal e em público. Por que você acha que recomendamos que você realmente se concentre em fazer depoimentos sempre que possível em uma equipe, pessoalmente e em público? A UC Berkeley conduziu exames de ressonância magnética em indivíduos que escreveram cartas de agradecimento e os comparou com aquelas que não escreveram. Eles descobriram que as pessoas que escreveram estas cartas de gratidão tiveram uma grande ativação no córtex pré-frontal medial do que aquelas que não escreveram. As áreas do córtex pré-frontal medial são, entre outras coisas, consideradas a área do cérebro que desencadeiam as respostas a nicotina, drogas e álcool. É centro de prazer do cérebro. E o que me surpreende é que a gratidão ative o centro de prazer do cérebro. Mas Berkeley mostrou que os estudos de ressonância magnética, esses estudos do grupo Cícero publicados na Forbes, descobriram que as pessoas que receberam gratidão têm um aumento de 33% em sua inovação e um aumento de 22% nos resultados do trabalho. E o que é o mais importante, eles permanecem nas organizações por mais tempo do que aquelas empresas que não praticam a valorização da sua equipe. Isso não é incrivelmente perfeito para o BNI dar e receber, permanecerem mais envolvidos por mais tempos em uma organização? A verdade é que a gratidão melhora a atitude, o sentimento de conexão e os resultados. A gratidão, como tantos outros princípios do sucesso, é simples, mas não é fácil. A gratidão não é uma psicologia da nova era, é de fato ciência. O efeito gratidão não exige muito esforço e custa pouco ou nada para ser mostrado. A verdade é que suas palavras fazem a diferença, planejadas ou não. Suas palavras fazem a diferença. Às vezes é algo simples que você menciona a um amigo que você tenha. Por exemplo, eu tenho um bom amigo, Phil Berg, que um dia postou algo no Facebook sobre algumas pessoas ao seu redor que estavam reclamando muito. E ele disse, você sabe, é muito frustrante e isso estava derrubando ele. E ele postou isso no Facebook. E alguém me alertou para esse post e eu simplesmente escrevi para ele. Você sabe, foi apenas de improviso. Eu não pensei muito sobre isso, mas eu peguei uma postagem e escrevi o seguinte. Eu disse, eu entendo suas palavras mais do que a maioria. Você consegue fazer isso. Você faz a diferença no mundo. Os críticos não mudam o mundo para melhor. E ninguém jamais construiu uma estátua para um crítico. Concentre-se na diferença positiva que você está fazendo. E é assim que eu consigo enfrentar isso. Eu deixei esta mensagem, nem pensei muito sobre isso posteriormente, mas algumas semanas depois recebi um e-mail com uma foto, e essa foi a foto que o Phil me enviou, e ele disse, não no e-mail, mas ele disse, não me subestime. E foi isso. Foi isso que o Phil me disse, e aparentemente o Phil, ele aumentou isso e colocou em uma moldura, e ele mantém em seu escritório, e para mim você vê, esse é um exemplo perfeito de como às vezes você pode dizer pequenas coisas positivas ou negativas, e isso impressiona as pessoas. Felizmente, eu disse algo positivo para o Phil e ele fez tudo isso. Eu fiquei muito comovido com o fato disso. Isso fez se sentir melhor e acho que é importante reconhecermos que essas pequenas coisas que dizemos podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas e mostrar gratidão por algo que alguém fez de muitas maneiras diferentes,
que causam um impacto que vai muito além do que você pode pensar. Aplicar o Giver's Gain aos seus negócios é a última coisa que eu gostaria de falar em relação ao livro. Giver's Gain, eu acredito que não seja apenas uma ótima maneira de fazer negócios, é uma maneira ainda melhor de fazer negócios. Contribuímos porque entendemos que em uma comunidade onde assim fazemos, outros também farão e todos nós nos beneficiaremos com isso. Contribuímos porque sabemos que na mesma situação outros fariam o mesmo por nós. Contribuímos porque queremos retribuir aquilo que lucramos. Contribuímos porque quando trabalhamos juntos obtemos resultados maiores e melhores do que trabalhar por conta própria. E contribuímos porque realmente gostamos. Atos de contribuição mudam vidas. Quanto mais pessoas ao redor do mundo adotarem a filosofia do Giver's Gain, mais a prosperidade aumenta. Dê uma oportunidade de referência entre duas empresas. Você sabe, talvez entre um fornecedor e um cliente seu. Dê uma mentoria para uma empresa que você saiba que precise da sua experiência. Dê conhecimento a grupos empresariais locais, dê educação a grupos locais, comunitários de jovens, ajude os mais velhos na sua comunidade. Atos que mudam vidas e mudam vidas para melhor. Há uma ótima história que foi compartilhada pelos meus coautores do livro sobre o copo de pedra, que é uma história que o Steve Jobs uma vez contou sobre um homem idoso que morava em sua rua quando ele era ainda um menino. E o Steve lembrou-se de ter feito um trabalho casual no jardim para ele. Você sabe, varrer as folhas, cortar a grama, uma tarefa comum para ganhar alguns dólares. Mas, depois de um tempo, uma amizade cresceu entre os dois e um dia o jovem Steve foi convidado para ir até a oficina deste homem, onde ele lhe mostrou aquilo que parecia um copo feito de pedra, utilizado como uma lata velha de café, e um motor de perfuração que não é nada tão bom como este da fotografia, mas era um copo de pedra, e ele pediu ao Steve para sair e reunir um punhado de pedras velhas e colocá-las na lata junto de um pouco de água e aquilo que parecia um tipo de pasta de dente, mas na verdade era um composto químico. E eles fecharam o copo e ligaram o motor, e o Steve ficou paralisado enquanto o dispositivo chacoalhava na bancada. E o homem disse ao Steve que ele teria que retornar no dia seguinte porque levariam algum tempo para ter algum resultado. No dia seguinte, o Steve literalmente ficou plantado do lado de fora da oficina, esperando para que o homem viesse abrir. Ele podia ouvir o barulho do motor trepidando na bancada e aquilo que pareceu uma eternidade, o homem apareceu, destrancou a porta e o Steve saiu correndo em direção à bancada. O homem estendeu um pano branco, desligou o copo, removeu a tampa e despejou o conteúdo sobre o pano, e aquele punhado de pedras simples e velhas que o Steve colocou lá dentro, apenas de um dia para o outro, tinha se transformado surpreendentemente nessas pedras polidas de todas as cores, formas, tamanhos e padrões diferentes. Assim como as pedras da história, os 7 princípios do Giver's Gain precisam ser trabalhados juntos e serem polidos para terem no final um resultado brilhante. O Infinite Giving só pode prosperar quando todos os 7 princípios são aplicados de forma consistente. Comece pequeno, mas comece hoje. Comece localmente, mas pense em influenciar globalmente. Comece com uma vida e você começará a influenciar o mundo. Apenas comece com a pessoa ao seu lado e lembre-se sempre de que você pode não fazer um mundo diferente, mas você pode fazer a diferença para o mundo. Então agora, vá lá fora e faça essa diferença ao mundo. Giver's Gain mais os 7 princípios é igual ao Infinite Giving. GG mais os 7 P's é igual ao IJ. Giver's Gain é uma ideia que proclama que podemos ser algo muito maior do que nós mesmos. É realmente sobre tirar o seu babador e vestir, então, um
avental. E sim, eu acho que a minha equipe achou que seria bonito colocar uma foto minha muito mais jovem, dando um pedaço de donut, o que eu não como mais, mas dando um pedaço para minha filha mais velha, que agora está com 35 anos. Mas ela era apenas uma garotinha, então Giver's Game é realmente sobre isso, é sobre tirar o seu babador e colocar um avental. Infinite Giving é sobre em qual história você está presente. Você sabe, todos nós temos pessoas que estão em nossa história. Eu poderia contar a história sobre pessoas que fizeram uma grande diferença na minha vida. No meu blog, escrevi sobre muitas pessoas que fizeram uma enorme diferença na minha vida. E essas pessoas, essas histórias são importantes, mas elas são sobre nós. A verdade é que, se você realmente quer fazer a diferença ao mundo, não é quem está na nossa história, é na história de quem você está presente. Não é quem está na sua história, é na história de quem você está, na vida de quem você faz a diferença. Suas ações são importantes. Quanto mais velho eu fico, menos acredito em palavras e mais eu acredito em ações. O que você diz, o que você faz para as outras pessoas, é isso que faz a diferença ao mundo, e isso é absolutamente parte do Infinite Giving. Uma boa amiga minha, Sam Horn, escreveu um livro chamado Algum Dia Não É um Dia da Semana. Frequentemente olhamos para o mundo e esperamos que algum dia as coisas sejam diferentes. Algum dia não é um dia da semana. Se quisermos que algum dia, esperamos que os outros dêem o primeiro passo. Algum dia pode ser hoje e pode começar conosco. Hoje é um dia tão bom quanto qualquer outro. Todos nós podemos fazer a diferença a partir de hoje. E essa diferença começa com uma mudança transformacional dentro de nós de como lidamos com as pessoas ao nosso redor e o mundo além delas. Para mim, o Giver's Game é mais do que uma frase. É uma maneira de viver a própria vida, é uma perspectiva de ver e interagir com o mundo, é uma atitude, não uma expectativa. E quando é aplicado corretamente, isso mudará sua vida. E quando mudar muitas vidas, mudará o mundo. Talvez você não consiga fazer o mundo diferente, mas você pode fazer a diferença ao mundo. Vá lá fora, pratique os 7 princípios do Infinite Giving, pratique a filosofia do Giver's Game e comece a fazer a diferença ao mundo. Eu sou Ivan Misner, fundador do BNI, e muito obrigado por me darem a oportunidade de falar com vocês hoje.